Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre emoção. Hobbes conceitua a emoção como estados internos caracterizados por cognições, sensações, reações fisiológicas e comportamento expressivo específico. Elas tendem a aparecer subitamente e ser de controle difícil. Então a emoção, ela se caracteriza por ser uma reação complexa a estímulos externos, que ocorre mais frequentemente, mas também a estímulos internos, que se traduzem em reações fisiológicas, comportamentais, cognitivas, afetivas, sentimentais e em expressões faciais. Então, nós temos três componentes importantes da emoção. Nós temos o componente cognitivo, o componente fisiológico e o componente comportamental. O cognitivo seria o quê? Os pensamentos, as crenças e expectativas que determinam o tipo de intensidade da resposta emocional. Já o componente fisiológico seriam as mudanças físicas internas no organismo, que são resultantes de alerta emocional. E o componente comportamental são sinais exteriores das emoções, que estão sendo vivenciados. Então, nós temos esses componentes. Alguns, estudiosos acrescentam, além desses três componentes cognitivos, componentes fisiológicos e comportamentais, ele coloca o componente subjetivo, o componente expressivo, tá? Que é isso que a gente vai ver agora um pouquinho. O componente expressivo seria o quê? A emoção que se traduz no conjunto de expressões corporais, E o componente subjetivo, que a emoção está sempre associada a um estado efetivo, Então, algumas características das emoções, elas se caracterizam por questão de tempo. Então, a emoção ela tem um princípio, ela tem um fim, ela tem intensidade, ou seja, cada emoção tem um tipo de intensidade. Elas ocorrem alterações corporais, é uma outra característica das emoções. Traduzem em várias manifestações corporais. Elas têm causas e objetos, ou seja, as emoções têm sempre uma causa e direcionam-se sempre para um objeto. Ela tem uma versatilidade. O que é isso? Elas aparecem e desaparecem com rapidez. Elas têm uma polaridade, elas podem ser positivas ou negativas. Ela tem reações, são sempre uma reação a algo, seja interno ou externo. E ela tem uma interpretação, ela traduz uma interpretação dos fatos, Então, isso são algumas das características das emoções. E nós podemos também dizer que as emoções, elas têm tipos. As emoções, elas podem ser primárias, secundárias ou emoções de fundo. As primárias nós chamamos também de universais. É a alegria, é a tristeza, o medo, a cólera. Essas emoções primárias, elas estão presentes em todas as culturas e aparecem muito cedo na vida do ser humano. Assentam numa base inata e o seu aparecimento são dependentes da aprendizagem. Já as emoções secundárias, nós chamamos também de emoções sociais. É a vergonha, é o ciúme, a culpa ou o orgulho. Elas foram construídas sobre as emoções iniciais e implicam o recurso à aprendizagem feitas. Ou seja, você pode aprender, você pode também aprender a forma como elas podem ser tratadas dentro de você ou vivenciadas. E nós temos as emoções de fundo, bem-estar, mal-estar, calma ou tensão. A emoção, ela também tem um aspecto subjetivo da personalidade, Ela pode ser uma função psíquica de difícil acesso, uma vez que ela não pode ser estudada de maneira direta, você não pode medir uma emoção, Ela não pode ser experimentada em laboratório, você não pode fazer experiências, porque o simples fato de você chegar a uma pessoa e pedir, descreva a emoção que você experimenta, no fato dela tentar descrever essa emoção, já a faz sair desse estado emocional. Por isso que ela tem esse aspecto subjetivo da nossa personalidade. E ela é difícil de ser acessada, de ser estudada de uma maneira direta através de experimentação de laboratório. White diz que todo mundo tem inúmeras experiências pessoais com emoção. Todavia, este é um conceito vago e difícil de se definir
justamente por esse aspecto subjetivo. Então, existem 3 termos que estão intimamente ligados quando a gente fala sobre emoções, que são sentimentos, emoções e humores. Eles estão muito interligados. Muitas vezes nós confundimos os 3. Sentimento é o quê? Sentimento é um termo genérico que engloba uma grande variedade de sensações que as pessoas experimentam. Ele é um termo muito amplo, que engloba tanto as emoções quanto os humores. As emoções são o quê? São sentimentos intensos direcionados a alguém ou alguma coisa. E os humores são sentimentos que costumam ser menos intensos que as emoções e não possuem um estímulo contextual. Então, afetos e sentimentos. Os afetos, eles têm a ver com aquilo que nos afeta. São algo de que somos dotados. São tendências para responder positivo ou negativamente a experiências emocionais relacionadas com objetos ou pessoas. E eles exprimem através das emoções. E tem uma ligação especial com o passado, com experiências e vivências. Já as emoções, elas estão ligadas sobretudo com situações presentes, fatos ou objetos, pessoas que acontecem agora. Os afetos, os sentimentos são em geral experiências privadas, que ao contrário das emoções não podem ser observados por outras pessoas. As emoções, elas estão na base dos sentimentos. Então as emoções, elas acontecem e passam, podendo voltar desde que o estímulo as desencadeie novamente. Já os sentimentos, eles ficam e nos acompanham ao longo do tempo com maior ou menor intensidade. Então, é possível uma pessoa, por vontade própria, você pode se perguntar, quando se fala de emoção, abandonar suas tristezas e angústias? É muito difícil uma pessoa controlar suas próprias emoções. Isto é, elas não são capazes de sentir ou deixar de sentir determinada emoção quando quiserem. Mas é preciso permitir trabalhar isso ao longo do tempo. E o termo que vem crescendo muito quando a gente fala em trabalhar essas emoções é o que hoje nós chamamos de esforço emocional. Tem uma importância no estudo do comportamento organizacional muito grande e vem crescendo. Por exemplo, um funcionário expressa as emoções organizacionalmente desejável durante as transações interpessoais. Ele tem uma boa cordialidade, ele é cortês, ele não é hostil em suas interações com seus colegas. Então, que foi tudo isso, apesar deles fazerem um esforço muito grande de não conseguir, naquele momento ele querer ter uma outra emoção, mas ali ele controla. Então, esse esforço emocional, ele tem um importante estudo no comportamento organizacional. E isso vem crescendo. Eu não posso controlar a minha tristeza, mas eu posso fazer um esforço emocional de tentar passar uma outra coisa naquele momento. Então, as emoções, elas podem ser também agradáveis ou desagradáveis, ou mesmo mistas. Então, quando muito intensas, as emoções, elas são acompanhadas por reações viscerais, comandadas pelo sistema nervoso autônomo, que determina reações de luta e de fuga. Por isso, nós sentimos no nosso corpo muito das consequências das nossas emoções. E emoções sentidas versus emoções demonstradas, que é isso que fala o esforço emocional. Você sente, são aquelas genuínas para o inimigo, para o indivíduo, para cada um de nós, para o sujeito, e as emoções demonstradas são aquelas adquiridas pela organização e consideradas apropriadas para uma determinada tarefa. Então, elas não são inatas, mas elas são aprendidas. Daí esse esforço emocional. A gente aprende a trabalhar. E a dimensão das emoções, como eu já havia dito, ela tem uma variedade. Ela tem 6 tipos: felicidade, tristeza, desagrado, raiva, medo e a surpresa. Ela tem intensidade dentro das características das emoções. As pessoas dão respostas diferentes a estímulos emocionais idênticos. Algumas vezes pode ser atribuída à personalidade de cada pessoa, outras vezes é uma exigência do trabalho. Influências organizacionais, você pode pensar dentro das emoções. A organização influencia. O que hoje a gente percebe é que não existe um conjunto básico de emoções que são buscadas por todas as empresas.
O que a gente vê são influências culturais. O que é isso? Cada cultura, ela tem a sua forma, tem as suas emoções, tem a forma de ver. O que é aceitável em uma cultura pode ser extremamente incomum em outra. Então, as culturas, elas diferem em relação à interpretação que dão à emoção. Então, muitas organizações internacionais, o que eles fazem? Eles treinam, eles ensinam, eles fazem momentos de adaptação com os seus executivos. Por quê? Porque vêm de culturas diferentes e vão para culturas diferentes. Então, eles precisam ter isso dentro em mente, né? Que a relação, a cultura, ela difere em relação à interpretação que dão a cada emoção. Então, se um país ele difere da outra culturalmente, com relação, sim, à interpretação que dão a sua emoção. Então, isso pode ser um choque para alguém. Então, você tem a maioria das empresas, elas fazem isso. Elas treinam seus executivos, treinam seu pessoal quando eles vão de um país a outro que tem culturas diferenciadas. Então, a emoção, ela é medida pelo cérebro, o cérebro, em certa medida, é o responsável pelo controle dessas reações, que são expressas através da linguagem corporal, que é a comunicação não verbal. Então, a evolução da maturidade emocional. A gente muitas vezes olha e diz assim, poxa, aquele rapaz ali, ele é um homem, mas emocionalmente ele é uma criança. Então, vamos ver um pouco da maturidade emocional. A gente tem a fase da infância, da adolescência, né, a fase adulta. Então, na infância, as emoções, elas têm um caráter captativo. O que é isso? A criança, ela quer atenção e, de certa forma, ela reclama pela afeição dos demais. Então, essa é a fase na infância da emoção, né? Ela capta, ela tem esse caráter captativo. Eu quero a tua atenção. Por isso eu falo, eu reclamo, eu choro. Por quê? Porque a criança, naquela fase, ela quer a atenção dos adultos. Na adolescência, já a emoção vai se caracterizar por um caráter oblativo, doação. Então, a gente vê isso muito característico no adolescente. Ele dá afeto, nesse sentido, com muita felicidade. Ele se identifica com os heróis que elegeu para seguir, né? Ele se identifica com causas e ele se doa totalmente. Então, neste momento, as emoções elas são extremamente fortes. E o adolescente, ele segue o herói até as últimas consequências. Já na fase adulta, né, essa maturidade emocional, ela vai caracterizar-se pela capacidade de trocar afeto. Eu não apenas não recebo e não só dou, mas eu dou e recebo, né? Então, é dar e receber emoções. O adulto deverá ser menos cíclico, isto é, ele tem menos picos de depressões emotivas, portanto, ele ser mais homogêneo. O adulto emocionalmente maduro, ele deverá também mobilizar emoções e dar o sentimento que aquela situação exige dele. Isso é a maturidade emocional, né? Ele não necessariamente, a maturidade emocional, ela acompanha a idade cronológica e isso é importante saber. Muitas vezes a gente percebe um adulto que ele não tem, como eu já disse para vocês, ele não tem essa maturidade. Ele tem a idade, mas ele não tem essa maturidade emocional. Muitas vezes você vê um adolescente que já tem uma maturidade emocional. Há adultos que se fixam na fase infantil do desenvolvimento da maturidade, eles sentem extrema necessidade de serem sempre o centro da atenção dos demais. Outros adultos, eles podem ter se fixado na fase adolescente. Então, seus estados emocionais, eles são bipolares. Isto é, eles trazem alternância de grande entusiasmo e prazer e de grande depressão e dor. Então, eles não conseguiram avançar, eles se fixaram naquela fase, né? Então, Bergamini, ele fala que o amadurecimento emocional não é fácil de ser atingido, uma vez que ele pressupõe que a pessoa aprenda e capacite suas experiências sobre vivências anteriores. Isto é, ele possa evoluir à medida que os anos passam. É um desejo de evoluir, de crescer à medida que os anos passam. E essa é a nossa aula. Por aqui nós ficamos, nós vimos sobre emoções. Leiam o capítulo referente a esse conteúdo e uma boa aula. Até mais!